Imediato que a gente começa a ver que já era esperado ontem, depois dessa decisão do Comitê de Política Monetária, né? Que nessa despedida, então, de Roberto Campos Neto, diante da presidência do Banco Central, a instituição decidiu elevar essa taxa básica de juros em 1 ponto percentual. Eu vou convidar vocês aqui para o telão para poder a gente entender rapidamente aqui essa trajetória da taxa básica de juros, que a Clarissa está aqui comigo para a gente avaliar um pouco, né, os próximos passos em relação a isso, inclusive como que o governo está entendendo essa alta aqui, ó, gente. Saímos do patamar de 11,25 para 12,25. É assim que a gente vai concluir o ano com a taxa básica de juros, a Selic, né? De 2019, foi aqui onde começou o Roberto Campos Neto, para agora, a gente vai voltando a taxa Selic para praticamente o maior patamar que teve durante o mandato de Roberto Campos Neto, que foi justamente aqui em 2023, que a gente teve a Selic na casa dos 13,75. Lembrando que nessa situação a gente tinha um cenário de pós-pandemia, mercados no mundo inteiro se recuperando, aumentando os juros para conter a inflação de demanda daquele momento, da retomada das economias. Portanto, depois que a gente começou a trajetória da queda, agora a gente voltou a subir por causa de um grande motivo que foi duramente defendido pelo Banco Central ontem, a convergência da inflação à meta. Então, eu vou mostrar para vocês aqui na próxima tela qual que é agora a projeção de inflação para os próximos anos pelo Banco Central. E olha só o que justifica tudo isso. 2024, a gente tem agora uma meta de inflação chegando a uma inflação chegando a 4,9% na visão do Banco Central. A meta de inflação para 2024, definida pelo próprio governo, é de 3%. Ou seja, a gente já vai chegando no final do ano com a inflação quase em 5%, muito distante do que seria realmente essa meta de inflação. E o que preocupa bastante o Banco Central é isso daqui, ó, 2026 especialmente, que é o horizonte relevante agora do Banco Central, onde a inflação, a meta continua sendo 3%, tanto para 26 como para 25. A função do Banco Central é perseguir essa meta, mas olha como é que está a estimativa, 4% de inflação para 2026. Então, isso daqui precisa chegar novamente perto de 3% e é por isso decisões como essa, um choque duro que foi dado aí pela política monetária para poder realmente conseguir convergir essa inflação à meta. Os motivos para essa inflação aí acelerada, a gente tem diversos que foram apontados aí pelo Banco Central, não deixando também de entrar nessa conta a avaliação do mercado em relação ao pacote do corte de gastos, a reação negativa em relação ao pacote do corte de gastos, assim como também a atividade econômica bastante acelerada, trazendo nessa questão do hiato do produto a se tornar um pouco mais relevante. Então, tudo isso entrou no bolo dessa conta aí do Banco Central ontem nessa decisão. E que mais? Já deixou pré-contratado 2 outros aumentos nessa mesma magnitude de 2%, de 1%, ou seja, subindo mais 2%, chegando ao final de mais de 14%. O que significou isso? Essa queda do dólar de mais de 1% hoje na abertura, que bateu em 5,88, ficando abaixo, então, dos R$6, o que a gente já não via acontecer há bastante tempo, desde pelo menos ali meados de novembro, que isso não acontecia. Nesse momento, o dólar segue ainda aqui em queda, que eu estou acompanhando, está 5,93 agora, mas se mantendo, então, longe abaixo desses R$6 que a gente vinha acompanhando nos últimos tempos. Esse movimento sempre acontece, gente, porque com os juros elevados, a gente começa a atrair também mais capital estrangeiro para cá, porque isso acaba trazendo um pouco mais de segurança e de rentabilidade. É tanto que o Ibovespa agora está caindo, viu, Clarissa? Muito por causa dessa realocação, né, de posicionamento nesse momento dos investidores, que hoje passam a tentar entender essa projeção agora do Banco Central, inclusive para as próximas reuniões de aumento da Selic.